Eu já tô com as provas aqui, vou te perguntar uma coisa. Você não minta pra mim não, viu, neném? Você não minta pra mim não, neném. Foi você que estourou meu cartão? Estourei. 15 dias de castigo, neném. Você agora tá 15 dias de castigo. Você tá dando risada, neném? Você sabe do castigo que eu tô falando? É do castigo de coisar. Você vai ficar... Você tá... Se você der risada, neném, eu tô falando sério com você. Não, eu fiquei triste. Eu tô fazendo com você igual você faz comigo. Você me deixa aí 15 dias sem. Pois é, você vai ficar aí 15 dias sem. 15 dias, paixão, é muito, paixão. Pois é bom você se lamentar mesmo, porque se você mês que vem você estourar de novo o cartão, você vai ficar aí 30... Você vai ficar 30 dias de castigo, neném. Você vai ficar 30 dias de castigo. Você tá me ouvindo? Tô. Pois é, você não faça mais isso. Esse mês vai ser 15. Agora, mês que vem é 30 dias, viu? Ai, 30... é 30, né? 30? Você tá feliz com essa decisão, neném? Não. E o meu marido que me deu uma vassoura de presente no dia do meu aniversário na frente de toda a família dele e todo mundo riu da minha cara. Só que eu não deixei barato não, eu fiz ele pagar bem caro por essa humilhação. No dia do meu aniversário eu cheguei em casa cansada, eu só queria dormir e descansar, até porque eu não tinha R$1 pra comprar uma cerveja nem um pedaço de carne. Quando eu boto o pé pra dentro de casa tinha mais de 15 pessoas me esperando. Pra quê? Pra comemorar meu aniversário? Não, pra eu cozinhar. Tava minha sogra, meu sogro, minha enteada, minhas cunhadas, meus cunhados, todo mundo lá sentado tomando cerveja e só esperando eu pra cozinhar, né? Gente, eu fico com nojo da minha cara só de me lembrar que eu aceitava isso, gente. Me diz o que vocês fariam nessa situação. Enfim, eu cheguei correndo, troquei de roupa, nem tomei banho já pra atender todo mundo. Já tinha um monte de louça de copo sujo lá, de bebida pra lavar. Eu já saí lavando, preparando a salada, fazendo um arroz, todo aquele fuzuê, né? Aí, quando eu finalmente me sentei pra descansar, já tava todo mundo de bucho cheio. Meu marido vem com um pacote enorme, né? E aquele pacote leve, fui abrir uma vassoura e todo mundo caiu na risada. Aí meu marido ainda olhou pra mim e disse assim: mulher minha só precisa de 3 coisas, uma vassoura, o braço esquerdo e o braço direito. E o pior de tudo, gente, é que eu não tive nenhuma reação, eu simplesmente entrei na onda e comecei a rir junto. Aí no outro dia eu fiquei remoendo, né, tudo isso. Eu pensei, não, esse homem vai me pagar toda a humilhação que ele me fez passar. Aí eu tinha uma receita do meu pai dentro da minha gaveta pra comprar um azulzinho pra ele, porque meu pai tem vergonha de ir na farmácia. Só que dessa vez eu tava com tanta raiva do meu marido por ter me dado aquela vassoura de presente de aniversário, que dessa vez o meu pai teve que ficar sem a pílula dele. A minha ideia era fazer ele se sentir humilhado assim como eu tava me sentindo humilhada. Só que, gente, o meu marido trabalha no açougue do mercado, só que eu não fui lá pra entregar pra ele. Eu cheguei na recepção, logo depois do almoço, tava cheio de gente chegando, entreguei pra moça lá. Ai, tu pode entregar pro meu marido esse remédio, que antes de ir pra casa ele sempre toma um. E eu dei a caixa na mão dela, sem nenhuma sacola. E quando ela leu, ela começou a rir, e começou a vir todas as meninas pra ler, e começaram a rir. E eu simplesmente virei as costas, já saí dali me sentindo vingada, só que eu não sabia o que me esperava à noite, né? Enfim, gente, a mulher entregou aquele remédio pro meu marido, dizendo que eu tinha levado lá e disse que ele tinha que tomar aquele remédio. E ele simplesmente abriu a caixa, não leu e tomou o remédio. E na hora o colega dele se assustou e falou assim: cara, isso aí tu não tem que tomar na hora que tu estiver quase chegando em casa. Aí o cara explicou pra ele pra que era aquele remédio e ele foi embora na hora. Ele chegou em casa quieto, suando, andava pra tudo que é lado dentro de casa. E ele ficou assim por horas, me contou tudo o que aconteceu e no final da noite ele me disse assim: hoje tu vai dormir e não vai acordar mais. Gente, naquele dia acabou meu casamento. Eu fui pra casa da minha mãe e não voltei nunca mais. Eu avisei minha irmã que o bolo do casamento dela ia desabar. Ela disse que eu estava com inveja. E adivinha para quem ela veio chorando quando o bolo realmente caiu? Eu trabalho como confeiteira há 9 anos. Me formei em primeiro lugar na minha turma na escola culinária. Nesse tempo já fiz bolos de casamento para mais de 200 casais. Eu entendo de bolo. Minha irmã, Rachel, nunca respeitou muito a minha profissão. Para ela, eu sou apenas a que faz bolos, enquanto ela é uma executiva de marketing que ganha dinheiro de verdade. Há anos ela faz comentários em todos os jantares de família. Então você ainda está nessa coisa de bolos? Depois vinha aquela risadinha. Que fofinho. Quando Rachel ficou noiva de Daniel, eu me ofereci para fazer o bolo do casamento dela como presente. Ela riu. Riu de verdade. Sem ofensa, Lily, mas eu quero algo elegante. Eu contratei uma confeitaria de verdade. Ela ainda acrescentou. Eles são caros, mas são famosos pela estética. Tudo deles fica perfeito nas fotos. Eu deixei pra lá. Era o casamento dela. A decisão era dela. Mas eu também conheço a minha irmã. Então fiz um bolo mesmo assim, em silêncio. 5 andares. Espigas de madeira bem posicionadas. Uma coluna central de suporte. Base reforçada. Flores de açúcar caindo em cascata que eu treinei por semanas até ficarem perfeitas. Guardei tudo no freezer da minha confeitaria.
confeitaria, só por precaução. Na noite do jantar de ensaio, a confeitaria que ela contratou entregou o bolo um dia antes da cerimônia. 5 andares, fondant branco, flores de açúcar descendo pela lateral. De longe parecia lindo, mas eu vi os problemas imediatamente. As espigas eram de plástico em vez de madeira. Estavam colocadas longe demais umas das outras. O fondant já estava começando a suar por causa da umidade, e o andar de baixo estava cedendo levemente sob o peso. Aquele bolo não ia sobreviver 18 horas dentro de um salão quente. Levei Rachel para o lado, falando baixo. Ei, esse bolo tem alguns problemas estruturais. Os suportes não estão certos. Existe uma chance de ele não aguentar até amanhã. Ela me olhou como se eu tivesse acabado de dar um tapa nela. Uau! Depois cruzou os braços. Eu sabia que você ia fazer isso. Rachel, eu sou profissional. Não, ela respondeu. Você está tentando estragar meu casamento porque está com inveja. Eu só estou falando o que estou vendo. Ela deu um sorriso frio. Claro, uma profissional que nem conseguiu pagar a confeitaria que eu contratei. Senti meu rosto esquentar. Eu ofereci fazer o bolo de graça. Ela fez um gesto com a mão, desprezando a ideia. Eu queria algo elegante, não algo caseiro. Depois completou. Você não pode simplesmente ficar feliz por mim? Respirei fundo. Tudo bem, espero estar errada. Mas eu sabia que não estava. Eu não estava errada. O bolo desabou às 7h42 da noite. Na frente de mais de 120 convidados, 3 fotógrafos e um DJ que, naquele momento, estava aumentando o volume da música para disfarçar o barulho da cozinha. Eu vi tudo da entrada do salão. Tinha chegado 40 minutos antes. Ninguém tinha me pedido para ir. Rachel também não tinha me agradecido antes. Eu fui porque sou confeiteira. Depois de 9 anos fazendo isso, você aprende certas coisas. Por exemplo, fondant começa a suar quando encontra umidade. Suportes de plástico não distribuem peso direito em bolos grandes. E um salão de eventos aquecido no inverno é o pior lugar possível para um bolo mal estruturado. Eu fui porque na noite anterior eu disse exatamente para minha irmã o que ia acontecer. E mesmo depois da forma como ela falou comigo, eu já tinha tomado uma decisão. Eu não ia deixar o casamento dela virar um desastre completo. Meu bolo estava na caminhonete. 5 andares. Espigas de madeira reforçadas. Uma coluna central de suporte. Flores de açúcar que eu levei 3 semanas fazendo. Pétala por pétala. Eu tinha estudado o modelo que Rachel escolheu na confeitaria famosa e reproduzido exatamente igual. Porque é isso que eu faço. Eu conheço o meu trabalho. Quando o terceiro andar do bolo começou a inclinar visivelmente para a direita, eu vi o coordenador do evento atravessando o salão com passos rápidos. Ele fingia que estava indo até o bar. O fotógrafo principal abaixou a câmera por um segundo, depois levantou de novo procurando outro ângulo. A mãe de Daniel apertou o braço do marido sem dizer nada. Rachel ainda estava dançando. O quarto andar foi o primeiro a ceder. Foi lento. Como quando uma parede começa a rachar por causa da umidade. O fondant branco dobrou para fora. O andar inteiro deslizou alguns centímetros. E então alguém gritou. O DJ parou a música. O salão inteiro ficou em silêncio. 3 segundos. Os 3 segundos mais longos da minha vida. Depois o barulho veio todo de uma vez. O bolo caindo na mesa. Vidro quebrando. Uma criança chorando lá no fundo. E a voz da Rachel. Não, não, não! Daniel segurou o braço dela. O coordenador já estava em cima da mesa tentando salvar o que restava dos 2 primeiros andares. Garçons corriam de um lado para o outro. Do outro lado do salão, Megan, uma das madrinhas, procurava por mim com os olhos. Ela sabia que eu estava ali. Foi ela quem me ligou mais cedo naquele dia, falando bem baixo. Perguntou se eu realmente achava que o bolo ia cair. Eu disse que sim. Ela perguntou se existia algum plano de emergência. Eu disse que tinha. Agora ela atravessava o salão na minha direção. Quando chegou perto, falou quase sussurrando. Está na caminhonete? Está. Quanto tempo para montar? 20 minutos, se 2 pessoas ajudarem. Ela assentiu imediatamente. Eu já estava caminhando para a saída. Não avisei Rachel. Não era o momento. Ela estava no meio do salão, chorando, com um vestido manchado de creme na barra, olhando para os restos do bolo de $3.000 espalhados pela mesa principal. Daniel a abraçava. A mãe dele discutia com o coordenador. Ninguém estava olhando para mim. Saí para o estacionamento. Abri a caminhonete e comecei a tirar as caixas. 2 minutos depois, Megan apareceu com 2 garçons. Eu disse a eles que você é a irmã da noiva e confeiteira profissional. Ótimo. Eles sabem que você tem um bolo de substituição. Perfeito. Ela hesitou. Quer que alguém avise Rachel? Balancei a cabeça. Ainda não. Olhei para as caixas. Primeiro a gente monta o bolo. Depois ela decide o que fazer com isso. Trabalhei rápido. Os garçons seguiram minhas instruções sem discutir. Megan segurava a lanterna do celular enquanto eu alinhava a base e verificava se a mesa estava nivelada antes de começar a montar os andares. Minhas mãos não tremiam. Essa parte eu conheço. Já fiz isso centenas de vezes, em situações muito piores do que um estacionamento de hotel no inverno. 18 minutos depois, o bolo estava pronto. 5 andares. Fondant branco marfim. Sempre que a gente se mudava de casa, o meu marido dava uma cópia da chave da nossa casa pra minha cunhada. E eu nunca entendi o motivo, até o dia que eu descobri a verdade, parte 2. Como eu disse pra vocês, a gente instalou uma câmera na nossa casa pra ficar de olho na nossa cachorrinha, conversar com ela durante o dia e tudo mais. E nesse dia, antes de sair pro trabalho, eu vi que a minha cachorrinha, ela tava um pouco tristinha, sabe? E aí eu tava com medo dela estar doente, alguma coisa assim, então eu decidi ficar de olho nela. Então o que eu decidi fazer? Eu decidi monitorar ela durante toda a manhã pelo aplicativo da câmera que a gente tinha no celular. E aí eu abri o aplicativo da câmera e deixei ele aberto em cima da minha mesa no escritório, do meu lado, assim, pra mim, e ficando de olho nela pra ver se tinha alguma coisa de errado com ela, ou se ela só tava tristinha mesmo naquele dia. Segui com o meu trabalho normalmente. De vez em quando eu dava uma olhadinha no meu celular pra ver se tava tudo bem com ela, se ela continuava ali, e continuei trabalhando. Até que em um determinado momento eu escutei a voz da minha cunhada no meu telefone. Eu já estranhei, porque o que ela tava fazendo na minha casa naquela hora do dia, sabendo que eu e meu marido tava trabalhando. Aí eu pensei assim, às vezes ela foi pegar alguma coisa pro meu marido que ele pediu pra ela buscar lá, né? Só que quando eu olhei no aplicativo, ela não tava sozinha, ela tava com 2 adolescentes que eu nunca tinha visto na minha vida. E bem nessa hora, eu vi ela entregando pros adolescentes 4 pacotinhos com um pauzinho branco, que vocês já devem imaginar o que é, né? E aí eles ficaram um tempo ali negociando valores, ela falando que tinha outros produtos, contando pra eles quando
chegava produto novo, quando chegava uma nova remessa. Eu não queria acreditar que a minha cunhada estava fazendo isso dentro da minha casa, vendendo produtos ilícitos ali na minha casa, fazendo da minha casa um ponto de venda. Nesse dia, eu custei esperar dar o meu horário pra mim ir embora pra casa, pra mim conversar com meu marido, achando que ele não sabia de nada. E aí, quando eu contei pro meu marido, ele não demonstrou surpresa alguma. E aí eu percebi que ele já sabia, que ele sabia que a irmã dele fazia isso dentro da nossa casa. E pior, ele fazia parte disso tudo, ele tava no meio desse rolo com ela. Por isso a gente sempre vivia mudando de casa. Eu que achava que a gente mudava sempre, porque a gente não gostava de ficar no mesmo lugar, pelo menos da minha parte era, e eu achava que o caso dele também era esse, mas não. A gente tava em constante movimento, sempre mudando de casa, porque eles estavam vendendo produtos ilícitos. E aí ele não podia ficar muito tempo em um mesmo lugar e correr o risco da polícia descobrir. Até hoje eu me pergunto como eu nunca peguei isso antes nas câmeras e como eu nunca desconfiei que eles faziam isso. Quando ele me contou que ele também fazia parte desse esquema, eu não quis saber de mais nada. Eu juntei tudo que tinha meu dentro daquela casa, peguei a minha cachorrinha e fui embora sem olhar pra trás. E ainda falei pra ele que se ele viesse atrás de mim, eu iria denunciar os dois pra polícia. Depois disso, eu pedi o divórcio, cortei qualquer laço que eu tinha com essa família, porque Deus me livre eu ser presa por algo que eu nem fazia parte no meio desse rolo deles. Bloqueei a família dele, a mãe dele até tentou entrar em contato. Rachel parou quando viu o bolo. Ela ficou alguns segundos sem dizer nada. Como eu trouxe na caminhonete. Eu expliquei. Montei no estacionamento. Está pronto para entrar no salão. Ela continuava olhando para o bolo. Depois olhou para mim. Havia algo na expressão dela que eu não conseguia identificar de imediato. Rachel tem muito jeito de me olhar. Quase todos significam desprezo, mas aquele era diferente. Não era exatamente gratidão. Era mais parecido com alguém percebendo que estava errado e ainda tentando entender o que fazer com isso. Você fez isso mesmo depois do que eu disse? Ela perguntou. Fiz. Ela franziu a testa. Por quê? Eu demorei um segundo antes de responder, porque aquela pergunta parecia sincera. Porque eu sou sua irmã. Eu disse. Fiz uma pequena pausa. E porque eu sou confeiteira. As duas coisas são verdade ao mesmo tempo. Mesmo que você passe anos fingindo que uma anula a outra. Daniel colocou a mão nas costas dela. Minha mãe levou a mão à boca. Meu pai olhava o bolo como se estivesse vendo aquilo pela primeira vez. Rachel abriu a boca. Fechou. Depois assentiu lentamente. Certo, ela disse. Não foi exatamente um agradecimento. Também não foi um pedido de desculpas. Mas foi a primeira vez em anos que Rachel não teve nenhum argumento contra mim. E isso, na nossa história, já era algo novo. Os garçons levaram o bolo para o salão principal alguns minutos depois. Eu fiquei alguns passos atrás enquanto eles atravessavam as portas com cuidado. O salão ainda estava meio confuso por causa do que tinha acabado de acontecer. Algumas pessoas estavam em pé. Outras conversavam em voz baixa, tentando entender o que tinha dado errado. Quando o novo bolo apareceu, colocado novamente na mesa principal, várias cabeças se viraram ao mesmo tempo. A diferença era visível. Perfeito. Ouvi comentários ao meu redor. Achei que a festa tinha acabado. De onde veio esse bolo? Eles tinham um reserva? Foi Megan quem respondeu, alto o suficiente para várias pessoas ouvirem. Foi a irmã da noiva que fez. Ela apontou discretamente na minha direção. Ela é confeiteira profissional. O nome dela é Lily. Algumas pessoas olharam para mim. Eu apenas voltei para a mesa dos convidados. Peguei meu copo de água e fiquei em silêncio. A festa continuou. O bolo foi cortado às 10 da noite. Os fotógrafos tiraram dezenas de imagens. Os convidados aplaudiram quando o primeiro pedaço foi cortado. Eu assisti de longe. Saí às 11 horas, antes da última dança. Não me despedi da Rachel. Ela estava na pista com Daniel e eu não queria interromper. Também não queria aquele tipo de abraço estranho que as pessoas dão quando não sabem exatamente o que dizer. Preferi ir embora antes que o clima da noite virasse algo forçado. Carreguei as caixas vazias para a caminhonete. Liguei o motor e saí do estacionamento do hotel sem olhar para trás. Rachel me ligou naquela mesma tarde, tocar 2 vezes antes de atender. Não para fazer ela esperar, mas porque eu precisava de um segundo para decidir qual seria o meu tom. Quando atendi, a voz dela estava diferente da noite do casamento. Mais controlada. Mais parecida com a Rachel de sempre. Eu queria te agradecer, ela disse, pelo bolo. Eu sei, houve um pequeno silêncio. Daniel também quer agradecer. Ele disse que você salvou a noite. Fico feliz que tenha dado tudo certo. Ela respirou fundo. Lily, foi a primeira vez em anos que ela me chamou assim sem sarcasmo. Eu sei que não fui justa com você na noite do ensaio. Esperei. O que eu disse sobre a confeitaria de verdade? Ela parou um segundo. Aquilo foi desnecessário. Não era um pedido de desculpas completo. Ela não mencionou os anos de comentários, minhas risadas. Nem todas as vezes que tratou meu trabalho como se fosse uma brincadeira. Mas era alguma coisa. Obrigada por dizer isso. Eu respondi. Podemos almoçar juntas essa semana? Quero te contar sobre a lua de mel. Claro. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreve, que vai ter muito mais vídeo como esse aqui abaixo, na descrição. Corre lá! They said a woman like me can't do that. I stood toe to toe and said, is that a fact? Then I whispered, watch me. I don't need to sit at the industry's table. I've always been my own determined able. And when I prophecy, I bring a star. Listen up, because now you've been warned.